Olá pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E olha só que coisa maravilhosa, pasmem. O programa desta noite leva o número de Show Mais 2901. Rapidamente, não se esqueçam, apenas um lembrete, que no próximo dia 1º de abril, nossa, está chegando já, 1º de abril, dia da mentira, o Show Mais vai completar 15 anos no ar. Graças à participação, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores que tanto entram em contato conosco. Também você pode assistir pelo Facebook, viu? facebook.com/tvmaisabc, o mais é por extenso, M-A-I-S. Você pode participar também pelo, tá tudo aqui, ó, www.tvmaisabc.com.br e não deixe de lado o contato@tvmais.com.br. Programa que vai ao ar cada dia com um tema diferenciado para o seu lazer, para o seu entretenimento e principalmente para o seu conhecimento. Hoje nós estamos trazendo aqui para conversar conosco, para o qual eu peço uma salva de palmas, um escritor, o escritor Otederaldo Júnior. Obrigado, Otederaldo, pela presença. Prazer muito grande em recebê-lo. A gente estava conversando sobre o nome diferente, né? Isso aí. Otederaldo. Tem alguma origem, alguma explicação? Tem. Ganhei esse presente há muitos anos atrás de uma mistura de avô com avó. O nome do avô era Otelo e a avó Deralvina. Então o problema já vem de longe, viu? Não chega a ser problema. É um nome bem... Não há outro igual. Não há. Isso é único. A não ser que tivesse havido, uma vez do passado, um avô ou uma avó com esses dois nomes e tivesse tido a ideia de colocar no netinho querido, né? Não, eu tentei colocar no meu filho, como eu estava ali falando, mas não consegui. A torcida foi contra. A torcida foi completamente contra. Antes de falarmos do livro, que vai... É assunto interessante, principalmente para os empresários, pode ser até microempresário. Sim, sem dúvida. Não é? Porque é um protocolo, digamos assim, que pode ser seguido por qualquer um. É muito interessante. Mas vamos descobrir alguma coisa do escritor Otederaldo Júnior. Como tudo começou, Otederaldo? Você sempre foi escritor? Não. Esse é o meu primeiro livro e eu resolvi esse desafio, né? Porque eu fui durante muitos anos executivo de uma grande empresa de tecnologia. Por mais de 20 anos fui executivo de uma grande empresa de tecnologia, até que eu decidi abrir meu próprio negócio. E durante esse tempo todo eu fui observando na empresa e nas empresas que nós atendíamos esse aspecto das fragilidades. São falhas, São gaps. falhas, exatamente. Repetitivas, inclusive. Repetitivas. Elas se repetem em praticamente 100% das empresas, porque Olha eu fiz uma pesquisa extensa durante 13 anos. Inclusive pesquisei lá fora também em algumas universidades americanas, algumas empresas fora do país. E essas fragilidades, o bom delas é que elas se repetem, ou seja, por um lado é mais fácil você localizar elas e eliminar elas, porque elas acontecem em praticamente 100% das empresas, e principalmente nas pequenas e médias empresas. Elas acontecem também nas grandes, mas principalmente nas pequenas e médias. Nas grandes aparecem menos. Nas grandes, por incrível que pareça, aparecem mais. Mais ainda. Por quê? Acho que falta... Porque elas são mais complexas. E falta de comunicação interna, né? Também. Um fala uma coisa, também. Olha, é B, viu? O outro fala, ó, ele falou que é C, já não lembro mais se é B, se é... põe um Y aí. É isso aí. Não é por aí? Isso Quando aí. vê, fica um forrobodó que ninguém entende nada. Exatamente. Puxa, interessante. O livro chama-se As 11 Fragilidades que Derrubam Sua Empresa. Presta atenção. Vamos nomeá-las, elencá-las? Vamos sim. São 11. Você tem a fragilidade financeira, a fragilidade da venda, da imagem, da norma, do gestor, da decisão, da tecnologia e inovação, da interrupção e do evento que eu chamo de evento externo. Foram 11 aí? Parece que foram mais. Foram 11. Vamos rapidamente, então, definir cada uma. Porque logo à primeira vista a gente se confunde. A primeira é financeira. Financeira. É a dificuldade que o empresário tem, especialmente o pequeno empresário tem, em lidar com o dinheiro. Muitas vezes ele começa a empresa com pouco dinheiro. Um pequeno empresário, ele normalmente começa a empresa não porque ele tinha dinheiro guardado para abrir um negócio, mas porque ele tinha uma ideia muito boa e resolveu, então, criar uma empresa para explorar aquele negócio. Então, normalmente, ele começa uma empresa com pouquíssimo dinheiro. E ele mesmo é o financeiro? Exatamente. Esse é outro problema, você lembrou bem. As contas pessoais dele, muitas vezes, se confundem com as contas da empresa.
Isso cria um outro problema muito grande quando se fala da fragilidade Ó, financeira. chega lá um boleto de uma loja de eletrodoméstico, que a esposa comprou uma geladeira nova. Ah, paga aí, pô, paga aí. Mas, doutor, paga, eu estou falando para pagar, quem manda aqui? É isso aí. Aí chega no final do mês e fala, pô, estão faltando R$3.500 aqui. O que foi isso aqui? Gelomax? O que é isso? Quem comprou? É isso aí. E também o contrário acontece, ou seja, quando a empresa está sem dinheiro, o empresário saca muitas vezes das contas pessoais dele, coloca na empresa, ele não tem controle nenhum disso. É uma conta corrente muitas vezes só, não é uma conta corrente jurídica, é uma conta pessoa física. Então esse é um problema grave que é essa fragilidade financeira. E como viabilizar? Eu tenho uma historinha de um mais ou menos nessa linha de raciocínio, é uma história, é um exemplo, não é? Do orçamento doméstico. Então você tem, segundo essa pessoa, que o certo é você dividir. Açougue, X, separa o dinheiro. Supermercado, quinzenal, Y e beta. Ou seja, você vai pondo determinadas quantias. Acabou o dinheiro do açougue no dia 25, ninguém come carne até o dia 30. É perfeito. Já vi que você mexe bem com a administração da empresa também. Mas por aí, não é? É exatamente isso. Você tem que ter muita disciplina, exatamente como você falou. Aliás, são parecidos o orçamento familiar, né, na questão do controle com o orçamento empresarial, né? Claro. Aliás, eu sempre falo para minha esposa, um lar, não é, constituído é uma empresa. É uma empresa. Complexa, inclusive. Tem que ter, eu gosto muito aquelas gavetas que o norte-americano usa, income e outgoing, né, o que chega e o que sai. Então chega boleto, chega isso, chega aquilo, precisa checar, datas principalmente, não é? E dá vazão. Boleto pago é uma pedra a menos no caminho. Exatamente, exatamente. Então essa é uma fragilidade muito perigosa que eu chamo financeira. É, você querer se... E aí, contrata um financeiro, preciso contratar um financeiro. Ixi, é problema, né? Pois é. Você tem que contratar a pessoa certa. Essa é outra grande dificuldade do pequeno e médio empresário, porque o que é que ele faz normalmente? Ele saca alguém da empresa dele, em qualquer departamento, porque ele gosta daquela pessoa, confia nela e saca ela e coloca para fazer a administração financeira. Um amigo de infância, por exemplo. Por exemplo, ou alguém da empresa que está lá já há muitos anos, ele tira de uma determinada área e coloca para fazer a administração financeira. Só que a pessoa não sabe fazer a administração financeira e aí cria um problema mais grave ainda. Aí chega no final do mês, dá vermelho. Está vermelho, exatamente. Dá vermelho ou pior do que dá vermelho. Às vezes até cobre, até o dia 5, cobre-se tudo. Mas receberam 20 telefonemas de pessoas reclamando que o boleto não foi pago. Gasta-se um extra de multa, se incompatibiliza com o banco. Exatamente. Às vezes pode sair até uma rusguinha, mesmo que seja por telefone, por e-mail, então é pior ainda. A empresa fica mal vista. Aí um dia você vai precisar de um empréstimo de X mil reais, você vai lá, você passa vergonha. Isso aí. Atrasa até uma folha de seus funcionários, por exemplo, que eu diria que quando você chega no limite ali, você começa a atrasar a folha dos... Bom, nós estamos no financeiro ainda, né? Nós precisamos andar. Segundo. A outra é a fragilidade da venda, ou seja, a dificuldade que o empresário tem de vender. Volta à questão do pequeno e médio empresário, o que tem um perfil mais técnico. O pequeno empresário ele não gosta muito de sair vendendo. O que ele gosta mesmo é de desenvolver lá o produto e ele acha que se o produto dele for maravilhoso, ele vai conseguir vender como água. E aí ele não vai para a rua para vender. Quando na realidade ele teria que ser... Ele tem que vender. Numa pequena empresa, quem tem que vender mais do que todo mundo é o dono da empresa. Nos países do exterior, o próprio proprietário aparece nos comerciais. Eu sou fulano de tal. As minhas lanchonetes são papapá, estamos em promoção. Ele faz questão de apoiar. Gerente de loja, proprietário, que faz a propaganda do próprio business. Exatamente. E vai para a rua para vender. Porque dá credibilidade, né? Perfeito. E vai para a rua para vender, né? Vai para a rua para vender. Porque precisa tomar um cuidado danado na mão de vendedor, não todos são assim, mas precisa ficar esperto. Ele ganha o fixo, combustível, e anda o quanto ele quiser. Isso. Você parece que está adivinhando, porque no meu livro eu tenho uma citação dessa. Você contrata um vendedor, ele fica lá um ano na sua empresa sem querer falar mal de vendedor. Não é verdade. Há sempre as pessoas que não cumprem com o dever, né? Claro. Nesse caso só. Ele fica lá um ano na sua empresa, não gera dinheiro nenhum para você. Depois você tem que mandar ele embora, você passou um ano com ele. E ainda reclama do mercado, né? Pois é. Então Nossa, o mercado tá que eu vou te falar um negócio, pô. Se eu soubesse, não tinha nem... É melhor ficar aqui na empresa. Ou então ele diz para você que não vendeu porque o seu produto é que é ruim. É verdade. A culpa é sua, não dele. Terceiro,
Terceira, a fragilidade da imagem, ou seja, da reputação do pequeno e médio empresário. Esse é outro problema grave, porque o pequeno empresário ele jura que essa é a única fragilidade que ele não tem de jeito nenhum. Porque eu dou mentoria também para alguns empresários e quando eu sento para conversar com eles, ele diz assim para mim, ó, você pode me dizer que eu tenho qualquer fragilidade, mas essa da reputação eu não tenho de jeito nenhum. Eu tenho um nome a zelar. Mas aí ele atrasa um compromisso com o cliente, ele faz que vai entregar uma coisa e não entrega, não avisa que atrasou, ou seja, ele acaba também afetando a imagem dele frente ao cliente sem perceber que está fazendo isso. Quando na realidade a melhor propaganda que existe é o cumprimento do que foi acordado. Isso aí. A entrega será então põe um prazo mais elástico, será de 12 a 15. Isso aí. Então, E o empresário ainda comete um erro maior quando se fala isso, porque às vezes o cliente diz assim, eu preciso com 30 dias. Você me entregando com 30 dias está bom. Ele diz, não, mas eu consigo lhe entregar com 20. Para agradar o cliente. Aí não entrega nem com 20 nem com 30. Quarto. A quarta é a fragilidade da norma, que seria a necessidade de cumprir todos os normativos que a empresa tem com os órgãos reguladores. Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho, todas as regulamentações que o empresário sabe, você sabe muito bem, né? Por menor que a empresa seja, ela tem uma série de normas que ela tem que cumprir. Se quiser dar balão, a conta um dia vem. Exatamente, exatamente. E agora você tem um agravante aí que é a lei da corrupção. Essa história que a gente está vendo na imprensa o tempo todo, né? Se o empresário antes já tinha um problema de administração das normas, agora você tem uma norma. Depois o mundo está digitalizado, gente. Acabou esse negócio, deixou o recado. Ligaram para o doutor fulano e tal. Ligaram não, está lá um e-mail. E ele fica apitando, não é? Exatamente. O que facilitou muito o mundo corporativo, mas também não tem mais segredo para nada, né? Isso aí. Vamos para... Uma outra seria a fragilidade É a quinta já, né? A quarta. A quarta? Seria a fragilidade do cliente. Ou seja, o que é que o empresário pequeno faz? Eu estou me referindo muito ao pequeno e médio, porque o grande empresário, ele, apesar de ter essas fragilidades, ele tem uma capacidade muito grande de resolver elas, ele já aprendeu a resolver elas de maneira rápida. E o pequeno empresário não, ele tem uma dificuldade maior de resolver essas fragilidades. Então a do cliente é muito característica, porque o que ele faz? Ele às vezes vende muito mais do que ele consegue atender, e aí acaba não atendendo o cliente adequadamente. Eu colocaria uma situação também muito interessante, a gente sempre vê pessoas passarem por isso. Olha, eu estou com uma graninha, sei lá, minha esposa gosta muito de bijuteria, eu acho que vou abrir uma lojinha de bijuteria, só porque ela gosta. Gostar é uma coisa e bem no negócio é outra. Pois é. Mas ela entende, ela não imagina, ela entende de comprar só, pronto. Como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai faturar, como é que ela vai se disponibilizar, inclusive na confecção de bijuterias, né? Se ela não teve e nunca vai ter um mínimo contato profissional com a bijuteria. É um perigo isso, né? Um perigo muito grande. Abrir um tipo de negócio só porque gosta. Porque não conhece, você está falando muito bem, a área, né? Não conhece a área. Não é? Vamos para o... A outra seria a fragilidade do colaborador ou do funcionário. Que, de novo, é a dificuldade que o pequeno empresário tem de gerenciar os colaboradores, os funcionários dele. Porque não é moleza você fazer gestão de colaboradores. Você tem que saber recrutar eles, selecionar, entrevistar. E depois que você faz tudo isso, tem que treinar eles, porque eles nunca chegam prontos. Claro, né? Incentivá-lo. Incentivar, porque senão você faz tudo isso, depois ele vai embora. Você tem que reter ele e uma pequena empresa não consegue reter o funcionário por questões, falando em dinheiro só, né? Você tem que reter por outras questões que a empresa tem, outras qualidades que a empresa tem. Então, essa é outra dificuldade grande, porque você vende e como é que você vai entregar se você não tiver bons colaboradores? A empresa tem que ser carinhosa. Tem que ser. Não é? Tem que tratar como um filho mesmo, não é? Porque precisa colher os frutos. E depois, se você demite uma pessoa até recomeçar, você vai pôr outro que vai ter o mesmo caminhar. Pois é, pois é. Não é? Pois é. Otter, nós vamos fazer um rápido intervalo. Paramos na quinta? Paramos. Paramos na quinta. Então, da sexta à 11ª, na volta dos comerciais. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta, recebendo com muito prazer o escritor Otter Deraldo Júnior.
E o tema é vulnerabilidade de negócios. Ele tem um protocolo em livro, não é, apresentando o caminho das pedras, não das facilidades, mas das dificuldades, não é, que possam aparecer no decorrer da vida de uma empresa. É muito interessante, é muito interessante. Agora nós estamos na sexta. Isso. Seria? A do gestor, que é outra dificuldade que os empresários têm, porque eles não sabem administrar muito bem o negócio. De novo, por ter um perfil mais técnico, muitas vezes a empresa cresce, chega num ponto que ele não consegue mais administrar a empresa e aí ela quebra. Além de ela não conseguir crescer mais, acontece uma coisa pior, que a empresa perder Porque a situação. essa empresa tem várias origens também. Pode ser uma herança, ele não gosta nem da empresa. Pode acontecer também. Né? Pode ser que ele não entenda nada do riscado. Pode acontecer também. Pode ser que ele esteja em clinch com um irmão que é sócio, que gosta muito, mas quer fazer de um jeito, ele quer fazer do outro. Isso. Há mil nuances, não, Walter? Mil. Ou perdeu o emprego, aí não tem o que fazer mais e resolve abrir um negócio sem nenhuma preparação como gestor para fazer isso. E de repente, não mais que de repente, até deu certo. Mas do jeito dele, né? Pois é, pois é. Do jeito dele. Eu costumo dizer que enquanto você tem 1 ou 2 funcionários, ainda dá para você fazer uma administração mais ou menos. Mas quando você passa disso, 3, 4, 5, 10 funcionários, você tem que saber administrar o negócio. E o que eu mais vejo é a empresa quebrando por problema de administração. Uhum. Bom, então essa é uma outra fragilidade. Uma outra que está ligada com essa é a fragilidade da decisão. Decidir para um pequeno empresário é muito difícil. Por quê? Porque ele não tem com quem conversar. Ele é sozinho. Então, ele criou a empresa, muitas vezes ele não tem sócio. Ele não tem nem tempo para pensar. Não tem, você falou muito bem, ele não tem nem tempo para pensar. Exatamente. E às vezes para tomar decisões mais complexas, por exemplo, para quem você vai vender? Quem é seu cliente? Qual é o seu perfil de cliente? Ele precisa conversar com alguém. Que produto eu devo desenvolver para poder conseguir vender lá na frente? Né? Então, eu precisaria ter alguém para trocar ideias e ele não tem com quem fazer Depois isso. a cúpula precisa ter mentes arejadas, né? Gente que pensa no futuro, que dê sugestão, às vezes sugestão errada, mas é bom. É claro, você tem que errar para poder... Fazer um laboratório, não é? E diminuir o número de reuniões, é muita reunião E pouca decisão. e pouca decisão. Esse é um erro fatal. Isso. Acaba se falando de tudo na reunião, não se fala de nada de importante. É cafezinho daqui, é chazinho de lá e tchau. Isso aí. Vamos para... Você falou outra coisa importantíssima, porque um grande problema é que ele não decide, ele fica parado com medo de decidir. Então, você falou muito bem. A outra fragilidade é a tecnologia de inovação. É a dificuldade que o empresário tem de se atualizar do ponto de vista... de se atualizar do ponto de vista de tecnologia. E essa é uma dificuldade... grande, enorme, gigantesca. Patológica, inclusive. Difícil. Difícil até para quem é da área de tecnologia, você imagina para quem não é da área. Porque ele cria um vácuo muito grande entre ele e o que está acontecendo. Pois é. A não aceitação é quase que necessária. Parece que ele está se livrando de um fardo. Pois é. De repente está, né? Eu estava vendo você comentar agora que o canal pode ser visto também pelo Facebook, né? Perfeito. Isso mostra uma atualização tecnológica. É por aí. Você tem que estar na frente, você tem que estar atualizado tecnologicamente. Não pode perder para ninguém. Não pode. Aliás, não pode deixar de competir com ninguém. Perder até pode, mas às vezes você ganha perdendo. Pois é. Não é? Exatamente. Mais um. Bom, outra fragilidade importante que muito empresário não dá muito valor para ela é a fragilidade da interrupção. Um dia desse eu fui tomar um café, marquei até uma reunião com a minha assessoria de imprensa para tomar um café. Quando cheguei lá no café, estava faltando luz. Isso era 9 horas da manhã, numa região super movimentada ali na Avenida Paulista. E o atendente me disse que só estava previsto chegar a luz às 5 horas da tarde. Ou seja, aquele café numa região cara, em São Paulo, que estava fechado de 8 até as 5 da tarde. Nossa, Isso é um caso de uma interrupção. Então o empresário não dá muita importância a isso, de repente ele para o dia todo e tem um prejuízo, porque foi fragilidade por uma interrupção que às vezes vem de fora. E é um dinheiro que vaza e que é totalmente irrecuperável. Pois é. Ninguém vai cacifar esse gap energético aí. Exatamente. E outra grande fragilidade da interrupção é o próprio empresário. Ora, uma pequena empresa, o pequeno empresário, ele faz tudo, né? Ele vende, ele toca o negócio, ele atende o cliente. Se ele parar, se ele tiver um problema de saúde, por exemplo, e parar, o que acontece? A empresa pode quebrar. Então, essa é outra fragilidade. Hoje em dia, eu estou conversando aqui com o Walter e estou lembrando uma coisa fácil. São os fóruns, não é? Que se apresentam na internet.
Hoje em dia você dá um balão num cliente, não entrega isso e aquilo, e que alguém reclame, que está todo mundo agora pondo a boca no trombone, não está Isso. passando nada. Exatamente. Não é? Pega mal para a empresa. Eu já fico com o pé atrás. Pousada, você vai ver uma pousada. Ih, essa pousada eu estive lá. É um pulgueiro, é isso, é aquilo, cheiro de mofo. Você vai lá? Pois é. Eu já fico com o pé atrás. Você já não vai. Se puder ter outra opção, Ou não não vai. vou, eu vou ler muitos testemunhos para ver se compensa. Porque às vezes a pessoa pode sair mordida de lá, teve algum outro tipo de problema e sai falando mal. Mas você já fica com o pé atrás. Isso aí. Isso com tudo hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que o prestador de serviço que não souber prestar serviço, pode fechar. Ele está perdido. Se ele não quiser fechar agora, ele vai fechar o mês que vem. É verdade. É verdade. Porque a competição está muito acirrada. É verdade. Aliás, os dados são alarmantes, viu, em relação a isso. Só 20% das empresas, ou seja, 80% das empresas fecham as portas antes de passar em 5 anos. Mas você sabe qual é o índice para 15 anos? É 1%. Nossa, não fala isso. 99% das empresas fecham as portas antes de 15 anos. 15 anos. E até lá só colhem de sabores, né? Pois é, de muita luta, né? Olha só que coisa. Entre 2000, tem uma pesquisa nova aí do IBGE, entre 2013 e 2016, fecharam 340 mil empresas. 342 mil aproximadamente empresas. Olha, e os contabilistas, eles são pródigos em avisar. Eles falam esses dados aí. Olha, de cada 10 empresas, 9 fecham. Agora, você que sabe. E geralmente a pessoa está muito motivada. É isso que é legal, que vai mover montanhas, mas é isso que pode levá-la à bancarrota também. Não é? Essa animação exacerbada e passando por cima de determinadas leituras importantes, como as tuas dicas, por exemplo, já é uma leitura obrigatória. Eu acho que é. Para o pequeno e médio empresário, você tem toda a razão. Não é? É um alerta, gente. O livro chama-se As 11 Fragilidades que Derrubam Sua Empresa. O nome do Otter é complicado, mas nós vamos pôr aí. Otter Deraldo Júnior. Tá à venda em todas as livrarias, Otter? Ele está vendo pela Amazon e digital também. Olha aí. Já é uma prova da nova tecnologia. Isso aí. Aliás, a Amazon parece que tornou-se a empresa mais rica do mundo. Eu admiro muito. Em muito segundo lugar eles. que vem o Google, vem a parte digital. Olha que fantástico. E por isso que as grandes livrarias não estão conseguindo ficar em pé, né? Porque É a grande sacada. É a grande sacada. Você não precisa ter espaço físico, não é? Você pode ter muito menos funcionários que ficam só na parte de digitação. Você pode vender 20%, 30% mais barato, que mesmo assim você está ganhando. Movimentam os correios com as entregas. É um ressurgimento, digamos assim, de um meandro muito importante. eles precisam de tirar o chapéu, realmente. De tirar o chapéu. Que mais? Porque faltou uma fragilidade, que é a fragilidade do evento externo, que são todos os fatores que vêm de fora da empresa e podem afetar ela negativamente. Por exemplo, uma recessão, a crise econômica, o que aconteceu em São Paulo esses dias, uma grande enchente que faz com que você não consiga nem entrar na sua empresa, ou os clientes não cheguem na sua Com empresa. certeza. Um prédio que desabou no centro de São Paulo, recentemente, que fez com que várias ruas onde tinha o negócio não pudessem... No Paissandu, lá. Exatamente. Você não conseguia, você tinha uma empresa lá, você não conseguia chegar na sua empresa. Então, teve gente que passou uma semana com o negócio parado. Não, e mesmo na questão das enchentes, do estouro da represa, aquela parte de hotelaria, aquilo lá foi tudo prejudicado. Pois é, pois é. Estava vendo uma reportagem de uma pessoa que estava reclamando, estava colocando a casa para vender, uma casa bonita de campo. Aliás, ela dizia o seguinte: eu coloquei essa casa para vender antes do estouro da represa. Mas agora todo mundo vai achar que é por causa do estouro da represa. Elas estão 20%, 30% mais barato. E aí? É melhor esperar um pouco. Você viu? quer? É melhor esperar um pouco. Ora, se quero, meu amor. Você vai, lembra dessa música? O Pé Pois de é. Manacá? Eu queria que você, Otter, fizesse um apanhado. Só tem essa obra aí. Só tenho essa obra. Fizesse um apanhado geral, não é? Para os nossos amigos de casa. Você tem a fala fácil, para que aumentasse a necessidade, a obrigatoriedade. Não estou aqui vendendo o livro, não.
Você vai gastar X no livro, que eu nem sei quanto custa, mas você vai economizar muito mudando ou cancelando esse possível caminhar no mundo dos negócios. Então fique à vontade, Walter. Então, eu percebi que as fragilidades elas são muito perigosas, porque elas têm 4 características que realmente não dá para lidar com elas sozinho. A primeira delas é que você não consegue enxergar essas fragilidades. Você falou um pouco durante a nossa conversa, o empresário ele não consegue perceber que ele tem algumas fragilidades instaladas na empresa. As fragilidades são como rachaduras. Imagine uma parede numa empresa que tem algumas rachaduras, o empresário não consegue ver aquelas rachaduras e de uma hora para outra elas podem trincar. Imagine que ele tem uma fragilidade, ele tem uma dificuldade para vender, mas a economia está muito boa, vamos imaginar, ele está conseguindo vender muito bem. De repente vem uma crise econômica e aí ele quebra porque ele não sabia vender e aquilo agrava a fragilidade dele. Então essa é a primeira dificuldade, as fragilidades elas são invisíveis, você não consegue enxergar elas. Pelo menos de pronto, né? É muito difícil você enxergar. Você senta com o empresário, começa a conversar com ele, você fala para ele coisas que ele abre os olhos, ele se assusta, porque ele não percebia que tinha aquela fragilidade. Várias. Às vezes eu vou num restaurante e até chamo o dono ou o gerente para dar um feedback para ele. Um feedback positivo ou um feedback negativo. Porque ele não está percebendo muitas vezes o que está acontecendo na empresa dele. O segundo problema é que essas fragilidades, elas não agem sozinhas. Se fosse assim, era muito bom. Ou seja, quando a fragilidade financeira está ali atacando, tem alguma outra fragilidade que está junto com ela, né, ou contribuindo para que ela... Incentivando ela. As 11 elas estão de alguma forma interligadas. Você falou também hoje na nossa conversa aqui, quer dizer, quando você atrasa uma folha de pagamento do seu funcionário, você afeta a sua imagem. Ou você atrasa um fornecedor, você atinge a sua imagem. Ou seja, aquela fragilidade financeira atinge a fragilidade da reputação também. E aí um cliente pode ouvir falar nisso e não querer comprar mais de você. Então, é a pousada cheia de pulga, mofo. Isso aí que você estava falando, exatamente isso. Então essas fragilidades elas estão integradas umas com as outras. Outro problema é que as fragilidades, essa é uma coisa mais complicada ainda, elas minam, elas retiram as forças que você tem. Imagine que você seja um vendedor de primeira linha. Você é aquela pessoa que você vende como ninguém. Mas você vende, mas não consegue atender bem seu cliente. Você não consegue entregar o que você vende. Ou seja, quanto mais você vender, vai ser pior. Quanto mais você se compromete. Vai ser pior. Ou seja, essa fragilidade... Um vendedor que não pode voltar mais num lugar? Perfeito. Ou lá não posso ir. Mas por que não pode? Porque eu fiz um atraso de 25 dias. Pois é. E se você for o dono da empresa, pior ainda, né? Porque é você que está indo lá. Bom, Walter, tem de ler mesmo com calma a tua obra, eu te parabenizo, eu acho legal. É contagiante, inclusive. Não é? Muito necessária. São coisas que todo mundo não, tem gente que é ligado nisso. Mas a maioria parece que passa por cima. Não é? Isso aí eu resolvo depois, não tem mais essa. É isso aí a gente vê depois, isso aí não sei o que lá. E nós temos sempre uma frase de efeito no final do programa para marcar que vai aparecer na tela. Mas eu vou me adiantar, é de Harold Jennings. No mundo dos negócios, todos são pagos em 2 moedas, dinheiro e experiência. Agarre a experiência primeiro, o dinheiro virá depois. Muito bom. Queremos agradecer muito a presença do Walter Deraldo Júnior, escritor, falando sobre as 11 fragilidades que derrubam a sua empresa. Obrigado, Walter. Parabéns pela sua ideia, inclusive, de colocar no papel esse protocolo, esse mapa da mina aí para todos nós. Eu que agradeço a sua atenção muito e obrigado. A atenção também do público. Bom, vamos em espanhol? Que agora, pela internet, nós vamos por toda parte do mundo. Es todo por hoy. Gracias por la audiencia. Tenemos show más en martes, miércoles, jueves y viernes, 8 horas de la tarde. Buenas noches y adiós, choles.